Bom dia, tudo bem com você? Vamos continuar na nossa jornada, dessa vez nos alimentando nesse devocional abençoado por Deus, no livro de Provérbios de Salomão. Ontem nós lemos o primeiro capítulo deste livro tão lindo e eu quero te convidar hoje para lermos juntos Provérbios, capítulo de número 2. Eu te agradeço por estar aqui, por fazer parte desse canal, muito obrigado. Se você desejar, compartilhe com mais alguém, se inscreva se não é inscrito, deixe seu gostei, é muito bom ter você aqui. E a minha alegria é poder partilhar com você a palavra de Deus. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e nos alimentar desse banquete maravilhoso que o Senhor traz para nós nesse dia. Que o Espírito Santo esteja na tua casa, na tua vida, agindo na tua família e te abençoando mais este dia. Provérbios, capítulo de número 2. Se você puder, abra a sua Bíblia. Se não, você pode acompanhar aqui, tá bom assim? Então vamos lá. Provérbios, capítulo de número 2, diz assim. O título dele é A Excelência da Sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do mau caminho e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de mal fazer e folgam com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e desviadas nas suas carreiras, para te livrar da mulher estranha e da estrangeira, que lisonjeia com suas palavras, a qual deixa o guia da sua mocidade, se esquece do conserto do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para que andes pelo caminho dos bons e guardes as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os sinceros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Essa foi a leitura do capítulo de número 2 do livro de Provérbios de Salomão. Nós estamos nos alimentando esses dias com esse livro de Provérbios. E quando nós falamos a respeito, alguns vídeos atrás, nós lemos o livro dos Salmos, eu sei que você acompanhou. E agora nós estamos em Provérbios. De Provérbios de Salomão. Nós já falamos aqui que o livro de Provérbios, ele tem, além de Salomão, tem Agur e Lemuel, certo? Mas nós estamos na trajetória de Salomão. E nós falamos aqui também a respeito
a respeito das divisões, não é? Que do capítulo 1 ao capítulo 7 está falando aos filhos. Olha só, que ensinamento maravilhoso. E o que é que a gente vai aprender hoje nesse capítulo de número 2 de Provérbios? O que é que a gente encontra? Eu já falei para vocês que eu tenho a Bíblia explicada. E a Bíblia explicada traz algumas informações maravilhosas que eu quero partilhar com você também. Porque é muito bom nos alimentar com esta palavra maravilhosa. E diz assim, que segundo Goodman, olha só, as recompensas de procurar e achar sabedoria se dividem em sete partes. Vamos ver quais são elas? Olha só. A primeira, no versículo de número 5, o que é que nos diz o versículo de número 5 de Provérbios 2? Então, entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Olha só. Os primeiros discípulos, os discípulos de Jesus, olha como já vai ligando uma coisa a outra. Os primeiros discípulos andaram no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? É só ir ali, sabe aonde? Nós vamos em Atos capítulo de Atos está lá no Novo Testamento, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Atos, no capítulo de número 9, tem um versículo aí que nos dá essa ligação. Olha só, Atos, capítulo de número 9, Atos 9, e o versículo de número 31. Atos 9 e 31. Vamos ver o que está dizendo aqui? Atos 9 e 31 diz assim, ó. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E o que é que a gente está encontrando aqui no versículo 5 de Provérbios de Salomão? Do capítulo 2, do versículo 5 de Provérbios de Salomão. Nós estamos encontrando que então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Quando? Quando entendermos o temor do Senhor através de quê? Da sabedoria que Deus nos dá. Porque quem nos dá sabedoria é Deus. Sabedoria não se compra. Sabedoria se adquire diante de Deus. É Deus que dá. E olha só, essa foi a primeira parte. A segunda, acharás o conhecimento de Deus, que também está no versículo de número 5. Acharás o conhecimento de Deus. Na primeira parte desse versículo 5 diz, e entenderás o temor do Senhor. Na segunda parte do versículo 5, que é a segunda divisão desse capítulo de número 2 de Provérbios de Salomão, entenderás, acharás o conhecimento de Deus. Acharás o conhecimento de Deus. Conhecer a Deus revelado em Cristo. E aonde foi que Deus foi revelado em Cristo? Lá no Novo Testamento, quando Jesus vem, se faz homem para cumprir a vontade do Pai, ao mandado do Pai. E é a ambição do crente. Olha só, qual é a ambição do crente? Crente pode ter ambição? Pode. Ambição de quê? De conhecer a Deus revelado em Cristo. Como? Lendo e estudando a palavra de Deus e se alimentando a cada dia, a cada momento. E aí nós continuamos. A terceira divisão foi dividida em 7. Terás conhecimento e entendimento. Olha o versículo 6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Versículo 6 do capítulo 2 de Provérbios de Salomão. Terás conhecimento e entendimento, os dois ingredientes da verdadeira sabedoria. Quais são os dois ingredientes da verdadeira sabedoria? Quais são? Conhecimento e entendimento. Não adianta eu conhecer e não entender, certo? Então são os dois ingredientes. A quarta parte é o versículo 7 e 8. Olha o que diz. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos
Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Olha só, serás guardado. Serás guardado. Então nós temos a primeira divisão: entenderás o temor do Senhor. Entenderás o temor. O 2, acharás o conhecimento de Deus. O 3, terás conhecimento e entendimento. E o 4, serás guardado. E o 5, entenderás a justiça, o juízo e a equidade. Vamos no versículo 9. Olha o que diz. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas veredas. Ou em outras palavras, serás um homem discreto. Olha só. E entendido como foram. Olha que exemplos nós temos. José, Davi e Daniel. Que foram homens entendidos, justos, discretos. Nós temos exemplo desses homens. Nós podemos encontrar essas histórias aqui no Antigo Testamento. O livro de Daniel está contando a história dele, certo? Nós conhecemos mais a história de Davi e a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E aí a parte 6 diz assim, no versículo 10 do capítulo 2, que é o que estamos meditando no dia de hoje: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. A ciência agradará a tua alma. Todo conhecimento de valor custa adquirir-se. Quando nós queremos aprender alguma coisa, nós vamos fazer cursos, não é? Nós vamos nos debruçar em cima dos livros, virar noite estudando, não é assim? Pois muito bem. Mas depois dá prazer. Todo esforço, depois vem a recompensa. Então, pensa nisso. Todo esforço, todo trabalho que você às vezes diz, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu estou corrido, vai lendo no metrô, vai lendo no ônibus, vai lendo no trem, coloca um áudio, ouvindo alguém ler a palavra de Deus para você, mas vai estudando, porque depois você vai sentir prazer na sua alma, em ter conhecimento da palavra de Deus. Olha só, agora nós vamos para a parte 7. Nós fomos dividido esse capítulo 2 em 7 partes, não foi? Então, olha só. Serás guardado das sendas da morte. O versículo 18. E do caminho do inferno. Olha só. O versículo 18 do capítulo 2 de Provérbios de Salomão é o que nós estamos nos alimentando no dia de hoje. Versículo de número 18. Diz assim, ó. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Aí nós vamos, nesse mesmo livro, para o capítulo de número 7, desse mesmo livro. Olha o que é que já está dizendo lá. Capítulo de número 7, versículo 27, diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Provérbios de número 7, capítulo 7, Provérbios 7, versículo 27, eu li o 8. 7, 27 diz: caminhos de sepultura é a sua casa, os quais descem às câmaras da morte. O que é que está dizendo aqui? Que serás guardados das sendas da morte, que é o versículo 18. Do caminho do inferno ou do Seol, que vai no capítulo 7, 27 do mesmo livro de Provérbios de Salomão, que os convidados da mulher estranha tomam para nunca mais voltarem. O versículo 19 desse capítulo 2 diz exatamente isso. Todos os que se dirigem a elas não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O que é que ensina esse capítulo 2? Permanecer com os olhos abertos, vigiando, buscando sabedoria da parte de Deus para não cair em armadilhas. Essa é a palavra que o Senhor nos traz nesse dia. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Continue meditando nesse livro, nesse capítulo de número 2 que nós lemos hoje. Olha só, e vamos ficar com esse primeiro versículo. Filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos. E o versículo de número 5, o versículo 1 do capítulo 2 e o versículo 5 para a nossa meditação no dia de hoje. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Certo? Então medita nessa palavra. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Que a bênção de Deus esteja permanentemente na sua vida e na vida da sua família. Deus te abençoe. Não esquece, deixa seu like, que é para que o YouTube mande para mais pessoas esse vídeo e a palavra de Deus seja mais e mais servindo de alimento, seja alimento para as pessoas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E leia a Bíblia, a palavra de Deus. Ela nos traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Se o Senhor nos permitir, estaremos amanhã com mais uma porção da palavra de Deus. Beijo no seu coração, que o Senhor continue te abençoando.